Amém. Glória a Deus. Deus é bom, amém? Deus é bom, o diabo não presta e Jesus está voltando. Glória a Deus. Aleluia. Trago aqui primeiramente um abraço do pastor Joel, que hoje não veio, né? Está em casa, né? Está com Covid, mas está passando bem, graças a Deus, né? Então continue orando. Nós temos muitos irmãos enfermos, né? Com essa doença aí, nós precisamos orar por essas pessoas, amém? Levante um clamor. Essa é a hora da igreja se unir, da igreja levantar um clamor ao Senhor, né? Clamar por um milagre, por uma atuação de Deus na vida dos nossos irmãos, amém? Glória a Deus. Abra sua Bíblia lá no livro de Josué, capítulo 1, nós vamos ler do verso 1 até o verso 9, e vamos meditar um pouco, né? Nesse texto, essa noite, aquilo que o Senhor tem para falar conosco. Josué capítulo 1, a partir do verso 1 até o verso 9. A mensagem dessa noite se chama Não Corra, Coragem. Deus está falando para você, coragem, tenha coragem, amém? Todo mundo achou? Josué 1, de 1 a 9? Posso ler? Na minha Bíblia diz assim: E sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois, agora, passa esse Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vô-lo tenho dado, como eu disse a Moisés, desde o deserto e desde este Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus até o grande mar para o poente do sol será o vosso termo. Ninguém se susterá diante de ti todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei a seus pais que lhe daria. Então somente esforça-te e tem muito bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que o meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies nem para a direita, nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que você andar. Não se aparte da tua boca, né? Ou seja, não deixe de falar o livro desta lei, antes nele medita dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo que está escrito nele. Porque então farás prosperar o teu caminho, e então prudentemente te conduzirás, ou será bem sucedido, né? Não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo, não pasme nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Amém? Glória a Deus, aleluia. Um texto bastante conhecido, né? Da palavra de Deus, né? Um texto muito fácil que a gente costuma ler, né? Bastante. Vamos aprender algumas coisas que Deus quer falar conosco nesse texto essa noite, amém? Eu sei que você conhece a história, né? Após 400 anos de escravidão no Egito, né? Conforme Deus, né? A sua promessa, Ele liberta o povo hebreu, né? Do cativeiro do Egito. Eles eram escravos ali naquela nação, né? Deus prometeu, Deus cumpriu, amém? E esse é o Deus que nós servimos. Deus promete, Deus cumpre. Às vezes não é no nosso tempo, às vezes a gente acha que está demorando, mas o tempo certo é o tempo de Deus, amém? O importante é que Deus nunca vai deixar de cumprir uma promessa que existe sobre sua vida, pode ter certeza, basta você crer e confiar nele. Então, para dar fim a esses 400 anos de escravidão, nasce um homem chamado Moisés. Moisés é criado ali na corte do rei, né, do faraó, e aos 40 anos de idade, a Bíblia conta que Moisés viu um egípcio maltratando um hebreu. Então ele fica revoltado com aquela situação, mata aquele sujeito e ele é obrigado a fugir, com 40 anos de idade. Ele vai para o deserto, né? Passam-se mais 40 anos e Deus aparece para ele e o convoca, né? Quando ele já tinha 80 anos de idade, para uma grande missão. A missão de tirar o povo do Egito, né? Da escravidão do Egito. Então, querido, o primeiro ponto que a gente pode destacar aqui nessa noite é você que está aí com 65 anos ou mais, não pense que o seu trabalho acabou não, viu? Você que está em casa aí, que já está aposentado, não pense que o seu trabalho para o Senhor acabou não.
porque a qualquer hora o Senhor pode te convocar para uma missão, amém? Porque Deus não vê o exterior, querido, Deus vê o interior, Deus vê o coração, Deus vê a disposição de amá-lo e de servi-lo. É isso que Deus leva em conta, né? Deus olha com olhos de raio-x, Ele não olha a idade, mas Ele olha, né, a disposição do coração. Então Moisés, sob a orientação de Deus, vai e cumpre a missão e leva o povo até a entrada da terra prometida, até na beiradinha, não é assim? Deus não permite que Moisés entre na terra prometida. Moisés, né, Deus leva ele lá no Monte Nebo, lá no cume do monte, e lá em cima Deus permite que Moisés contemple toda aquela terra, mas ele morre ali, né? A Bíblia fala que Moisés morre ali, que Deus sepulta ele num vale, cumprindo assim tudo aquilo que o Senhor, né, para qual o Senhor o havia chamado. Então a gente chega agora nesse texto que nós acabamos de ler, Moisés morto, né? E Josué é chamado para conduzir o povo a entrar, a tomar posse da terra, né, que estava bem diante deles. Era só atravessar o rio Jordão e a terra prometida estava ali. Então Josué é convocado para essa grande missão. Mas o texto que nós lemos, né, o título do texto, o título na minha Bíblia diz assim: Deus fala a Josué e anima-o. Eu não sei se a sua Bíblia também tem esse texto. Antes dessa grande missão, a Bíblia fala, conforme o relato que nós lemos, que Deus teve que chamar Josué para bater um papo com ele. Deus teve que animar, Deus teve que conversar com Josué, dar coragem para ele, animar ele, falar com ele: rapaz, se esforça, tem bom ânimo, né? Não desanime, né? Porque assim como eu fui com o meu servo Moisés, eu vou ser com você também. Então Deus teve que bater um papo com ele. Por que isso, pastor? Imagina a cabeça de Josué naquele momento. A coisa não era tão simples e tão fácil assim, conforme a gente vai lendo aqui. Basta ver por nós. Às vezes nós temos uma missão muito mais simples, algo muito mais simples para fazer, e a gente já cria uma dúvida, cria barreira, cria dificuldade, não é? Cria temor, cria medo, não é assim? Então imagina a cabeça de Josué naquele momento. Josué estava sendo chamado simplesmente para ser o substituto de Moisés. Se houvesse, né, uma palavra atual para a gente descrever Moisés, Moisés era o cara. Moisés era o cara. Quando você pensa em algum milagre do Velho Testamento, o que imediatamente vem à cabeça? O Mar Vermelho, sim ou não? A abertura do Mar Vermelho. E quem estava lá para comandar o negócio? Moisés. É claro que foi, né, com a intervenção do Senhor. Claro, Deus operou o milagre. Mas teve ou que não teve que ter coragem? Moisés teve que ter coragem para ir lá diante daquele povo e dar ordem lá para aquele mar se abrir. Sim ou não? Moisés era o cara, né? Quando você, né, a Bíblia diz que quando Moisés era aquele homem que falava face a face com Deus. Ele entrava na tenda, a nuvem vinha, né, cobria, né, como a presença do Senhor, cobria aquele lugar, e Deus falava face a face com Moisés. Imagina como estava a cabeça de Josué, gente, para substituir um homem desse, né? Moisés era o cara que quando o Monte Sinai estava tremendo, pegando fogo, quem que subia lá, sozinho, para falar com Deus? Moisés. O povo falava o quê? Moisés, sobe lá e fala com Deus você, porque nós não temos essa coragem toda não. Você vai lá, vê o que Deus quer, fala com ele, depois você traz e transmite para a gente, né? Moisés foi o homem que chegou diante de Faraó, simplesmente naquela época o homem mais poderoso do universo, o cara, o chefão da área, o Faraó, né? E quando, né, provavelmente foi Ramsés II, né, o Faraó do Êxodo, segundo alguns estudiosos, né? Você imagina a raiva daquele Faraó que ele tinha quando Moisés ia lá e decretava aquelas pragas. Vê rã, vê piolho, vê ferida, vê o mar, né, a morte dos animais e tudo aquilo. Você imagina a raiva que aquele Ramsés devia ter de Moisés, vontade de pegar ele e socar ele ali. Mas Moisés tinha coragem, ousadia, porque ele ia em nome do Senhor. E operava essas coisas, né? Então quando Deus falou assim: eu não vou mais andar com esse povo, porque esse povo é obstinado, esse povo é ruim, é duro de coração, eu vou mandar um anjo para ir com eles, mas eu não quero saber desse povo mais não. Quem foi que se colocou lá diante de Deus, a favor do povo? Moisés. Senhor, se o Senhor não for, nós também não vamos sair daqui não. O cara era fera. Então, entenda, querido, né? Quem recebeu outra coisa, quem recebeu as tábuas da lei foi Moisés. O povo queria água no meio do deserto, ia buscar com quem? Moisés. Moisés, não estou querendo comer carne. Moisés, né?
Quem julgava as causas do povo com tanta sabedoria? Moisés. E depois ele teve até que botar ajudante, né? O sogro dele falou: rapaz, tu coloca uns ajudantes para te ajudar aí, tu vai acabar ficando doido. Moisés, a Bíblia fala que Moisés, desde o nascer do sol até o fim do dia, ficava lá julgando as causas do povo. Imagina a quantidade de problema na cabeça daquele homem. Então, como substituir alguém assim? Josué era o auxiliar, ele estava sempre com Moisés, e ele via as coisas que Moisés fazia, né? Mas imagina, né, quanta responsabilidade aquele cargo exigia, né? Imagina a expectativa do povo sobre Josué, né? Com certeza, querido, Josué deve ter ficado com medo, receoso. Então Deus teve que conversar com ele, antes dele assumir essa responsabilidade, né? A Bíblia diz que Deus conversou com Josué, animou Josué. O texto que nós lemos diz assim: ei Josué, se anima, tem de bom ânimo, se esforça para fazer tudo que Moisés teu servo te ordenou, né? Se esforça, medita na palavra, que você vai ser bem sucedido, você vai ser feliz, você vai se dar bem, se você fizer conforme Josué fez. E o mais, né, o mais importante de tudo, né, Deus falou com ele: assim como eu fui com Moisés, eu vou ser contigo também. E esse era o mais importante do negócio, ter a presença de Deus junto. Mas foi necessário essa conversa, foi necessário Deus se achegar a Josué para dar força a ele, né? Assim como Deus, né? Assim, Deus falando: assim como eu dei forças para ele, se você me obedecer, Josué, se você for fiel comigo, eu vou te sustentar também, né? Eu dei recursos para Moisés, e se você me obedecer, você for fiel comigo, eu vou dar recursos para você também, né? Eu ajudei Moisés a superar cada desafio, e se você me obedecer e você for fiel comigo, eu vou te ajudar também, Josué, né? Eu ajudei Moisés nas horas mais difíceis, e se você me obedecer e você for fiel comigo, eu vou te ajudar também. Aleluia. Que conversa maravilhosa, né? Que palavras maravilhosas. Querido, tudo isso aconteceu, e eu meditando na palavra, né? E tudo isso aconteceu mais ou menos há 3.000 anos e meio atrás, 3.500 anos atrás, né? Mas por incrível que pareça, querido, essa é a nossa realidade hoje também. Quando a gente para meditar, quando a gente para entender, é exatamente assim que Deus age conosco hoje também. Conforme ele foi fiel, conforme ele foi poderoso, né, em acompanhar Moisés e acompanhar Josué, é assim também Deus para conosco hoje, seus filhos hoje também. Deus continua fiel para com todos aqueles que o amam, que andam segundo a sua vontade, que meditam na palavra, que não desviam os seus pés da verdade. Ele continua sendo fiel do mesmo jeito, né? Deus continua fiel para com todos aqueles que ele chamou para a sua obra. Você não está aí abandonado, largado, esquecido no mundo. Deus te ama, Ele é fiel e Ele continua cuidando de cada um de nós, de mim e de você, em todas as áreas da nossa vida. Agora nós precisamos entrar com a coragem, nos esforçar, né? Ter bom ânimo e não ter a dúvida de que o Senhor é conosco. O Senhor é contigo, acredite, creia nisso. Tem hora que a gente precisa arrumar coragem, não sei de onde, né? Parece que tem hora que na vida da gente começa a dar tudo errado. Parece que começa todo mundo a adoecer de uma hora para outra, né? Então a gente precisa buscar força, né? Tem hora na vida da gente que a coisa fica tão preta, se a gente não olhar para o Senhor mesmo, a gente não sai do caminho, a gente empaca. A gente não vê solução aparente, né, à nossa volta para os nossos problemas. Tem hora que a situação fica assim. Parece que está na caminhada, parece que está chegando, mas quando você para ver mesmo, falta um tantão ainda para andar. Gente, ainda que as lutas sejam grandes, que o caminho seja longo, difícil, não desanime, querido, porque o Senhor é contigo. O Senhor é fiel, Ele continua te amando, te sustentando, sendo com você em todas as horas, né? O povo de Israel teve que passar por um caminho mais longo, por exemplo, nessa caminhada, mas nunca faltou a provisão de Deus ali no meio daquele caminho. Para você ter uma ideia, querido, aquela verdade era para durar no máximo um mês, 40 dias no máximo. Existia, né, um caminho de fato ligando o Egito até Israel, até a terra prometida. Essa distância é de 850 quilômetros. Então, querido, aquela caminhada era para durar no máximo, vamos botar mais 40 dias. 40 dias. Só que a Bíblia diz que essa estrada ela passava pela terra dos filisteus, um povo forte, guerreiro,
né, que vivia em guerras, né, que tinha muitas armas. Então Deus pensou assim: olha, para que o coração do povo não desanime, eu vou fazer um desvio aqui pelo deserto. Eu vou levar eles pelo deserto, pelo Sinai, né? Mas no máximo, querido, no máximo 2 anos para chegar à terra prometida, por esse novo caminho que Deus planejou. Pastor, mas então por que eles ficaram 40 anos no deserto? Por causa da desobediência, da incredulidade, por não crer exatamente aquilo que nós estamos falando, por não crer na fidelidade de Deus. Eles não creram, querido, eles não tomaram posse da promessa. Deus prometeu, Deus falou: a terra é de vocês, né? Vocês vão tomar posse. Chegou lá, o que eles viram? Ficaram olhando para os povos da terra, para as fortalezas, né? Para as cidades que haviam lá, para o povo que havia lá, sendo que Deus já havia falado: a terra é de vocês. Então, por causa, né, da incredulidade, né, da desobediência, da reclamação, olha como essas coisas atrapalham as nossas vidas. É a mesma coisa, querido, a mesma coisa que aconteceu com o povo lá, acontece com nós hoje também. Engraçado é que todos aqueles que viram aqueles milagres extraordinários não entraram na terra prometida. Viram as pragas no Egito, viram o mar vermelho se abrir, viram os cavaleiros de Faraó se afogar, né? Viram o maná, comeram o maná por tantos anos, né? Tiveram carne, a Bíblia fala que a roupa não desgastava, a sandália não desgastava. Ou seja, o milagre era diário. A nuvem, né, cobria para tapar o calor, de noite uma coluna de fogo para esquentar, mas todos eles que viram esses milagres não entraram na terra prometida, por causa da incredulidade. Estava no meio do povo de Deus, mas eram pessoas incrédulas. Olha que coisa. Por causa da desobediência, querido, da incredulidade, né? Estão como que, assim como aquele povo, né, dando voltas na sua vida, eles não saem do lugar. Já viu gente assim? Nos dias de hoje? Trabalha, dá um duro danado, né? Corre atrás de uma coisa, inventa um monte de coisa para fazer, faz uma coisa, faz outra, né? Mas quando você vai investigar a vida deles de perto, mais a vida mais a fundo, quando você vai investigar o negócio certinho, eles nunca saem do lugar. Fica igual barata tonta, né? Dando volta, não sai do lugar, fica só naquele lugarzinho ali, a vidinha deles é só aquilo ali, não cresce, não se desenvolve, mesma vida de sempre, né? Só uma alegria superficial, não podem contar uma bênção, não vê o milagre de Deus em sua vida, só luta e provação. Por quê? Porque não creem em Deus, não entregam de fato a sua vida a Ele, não tomam posse daquilo que Deus já conquistou, aquilo que Jesus já conquistou para eles na cruz. Confiam em si mesmo, na sua mão, na sua capacidade própria, por isso não desfrutam o sobrenatural de Deus na sua vida. Isso é muito triste, querido. Às vezes a gente condena o povo de Israel: puxa, que povo incrédulo, mas a gente age da mesma maneira, as nossas atitudes, o nosso coração é igual ao deles. O convite que Deus fez a Josué continua de pé hoje, continua valendo. Ele fala assim para mim e para você: ei, confia em mim. Confia em mim, diz o Senhor, anda comigo, tem alegria, né? Vamos juntos, né? E você vai ser bem sucedido, você vai ser feliz, você vai ser um vitorioso. O convite é válido para nós hoje também. Josué, como Moisés, foi um líder extraordinário. Josué conquistou um território muito grande. Josué venceu mais de 40 reis em batalhas, conquistou inúmeras cidades, né? Distribuiu as heranças, comandou aquele povo com muita sabedoria. Aí quando você vai olhar para a vida de Josué, exatamente ao contrário do povo, né? O segredo de Josué era ouvir e sempre obedecer o conselho de Deus. Deus falou, eu vou lá e faço. Deus falou, eu vou lá e creio, eu não duvido. Ele falou que vai ser assim, opa, é assim que eu vou fazer. Contrário daquele povo que não cria. Entenda, querido, né? A gente costuma sempre dizer: Deus sem a gente continua sendo Deus, e nós sem Deus somos o quê? Nada, querido. Nós precisamos colocá-lo, Ele, na nossa vida, na nossa caminhada diária. Precisa fazer parte, né? Quem na verdade é o maior beneficiado, né, nessa parceria entre nós e Deus? Somos nós. É uma aliança, né? E o que acontece com essa aliança? É o maior abençoando o menor. Então quem é o beneficiado? Somos nós. E qual é a nossa parte na aliança? Obedecer, crer, confiar, ser fiel, não desistir, não desanimar. Era isso que o Deus queria do povo, né? Que eles não desanimassem, que eles crescem, né? Que eles tomassem posse.
Deus é um Deus santo, amém? Não tem parte com coisas erradas. Precisamos entender isso, né? Sua santidade não pode andar junto de quem insiste em andar errado. Então nós precisamos, na nossa parte na aliança, né, crer em Deus e andar em santidade, né? Precisamos, né, ser obedientes, né? Então nós vamos desfrutar da melhor companhia que um homem pode ter na sua caminhada, o Deus Todo-Poderoso. Eles tinham Deus andando com eles, querido, mas não criam. Eram, né, teimosos de fato. Quantos homens na Bíblia, né, quantos exemplos de pessoas, né, não foram obedientes a Deus e puderam desfrutar da presença de Deus nas suas vidas? Só para citar alguns: Abraão, o pai da fé, foi obediente, saiu da sua terra, se tornou pai de uma grande nação. Enoque andou tanto com Deus, agradou tanto Deus, que um dia Deus falou: rapaz, eu não deixo esse homem na terra mais não, vou levar ele para mim. A Bíblia fala que Deus o tomou para si. Enoque não viu nem a morte. Desfrutava da real presença de Deus. Jó, né? Jó foi obediente, teve a sua sorte mudada. Às vezes a gente está passando problema que está faltando a obediência para Deus mudar a nossa sorte. É crer, é confiar. Nem tudo são flores, mas você nunca vai estar sozinho, nunca vai estar abandonado. Deus continua com você. Jesus mesmo falou, né? No mundo tereis aflição, mas tem bom ânimo, vocês vão vencer o mundo. Eu venci, vocês também vão vencer, porque eu moro em vocês, eu estou com vocês. Eu sou com vocês a cada dia. Elias, né, andou com Deus, Isaías, Jeremias, Ezequiel, Davi e tantos outros que a gente poderia citar na Bíblia, né? Quando a gente obedece a Deus de verdade, de coração e não por obrigação, nós somos abençoados pela presença dele conosco. Existe uma frase assim que diz assim: muitos chamam a Deus de pai, mas poucos o obedecem como filhos. É aí que está a diferença. Ele é pai, mas e como está sendo o nosso comportamento como filho? Obediente ou rebelde? Estamos crendo ou estamos duvidando? Estamos confiando ou estamos desconfiando? É a mesma história do povo, querido. É a mesma coisa. Quando a gente fala, engraçado quando a gente fala em fidelidade, né? Aí é comum, por incrível que pareça. Eu pensei um negócio. Quando a gente vê, você já viu nos vidros dos carros assim, Deus é fiel? Já viu esses plásticos assim? Deus é fiel, né? O Senhor é bom. Tem um monte de frase evangélica lá. Aí tem umas que o pessoal bota no vídeo de trás assim: Deus é fiel, né? Verdade verdadeira, amém? Deus realmente é fiel, né? Paulo chega a dizer lá em Coríntios assim: fiel é Deus, né? Que nos chamou para a comunhão do seu Filho, Jesus Cristo nosso Senhor. Ou seja, fiel é Deus, aleluia. Mas e nós, né? Como temos sido fiéis a Ele? Fiéis até em poucas coisas, como na verdade, nas leis, né? Porque, você já viu, às vezes o cara cola lá no adesivo na traseira do carro: fiel é Deus. Mas aí ele pega o carro e sai fazendo um monte de bobagem. Sai furando sinal vermelho, sai dando ultrapassagem em lugar que não pode, vai dando, fechando os outros. E o motoqueiro então? Ele bota ali no tanque de gasolina ali: fiel, Deus é fiel. Rapaz, mas o cara passa por cima do canteiro, o cara sai fechando os outros. Se o cara fechar, ele chuta o retrovisor do caboclo, quebra. Que fidelidade é essa, gente, que nós estamos testemunhando? Já viu isso? Tem uns malucos por aí. Lá no vidro está colado: Deus é fiel. Mas ele mesmo, as atitudes dele. Pior é quando bota o nome da igreja, né? IBNA, bota lá, faz o adesivo, bota lá na traseira do carro. Aí vai fazendo um monte de bobagem. Cuidado, hein, porque se ligar para cá, eu vou passar o código para o pastor Joel vai conversar com você. Pode ter certeza. Como é que pode, gente? Cuidado com o nome de Deus, cuidado com o nome da igreja. Nós precisamos ficar antenados com essas coisas. Pastor, isso também é ser fiel a Deus? É claro, é o testemunho que nós estamos dando. Então tome cuidado, querido, com essas coisas, né? Respeitar as leis, cuidado para não manchar o nome da igreja, o nome de Cristo, né? Amém? Nós sempre vamos ganhar, né? Por sermos fiéis a Deus, em tudo, até nas mínimas coisas, até como a gente dirige no trânsito, principalmente se tiver um adesivo colado lá atrás. Se você ainda não se policiou, é melhor você tirar o adesivo de lá até você se policiar para depois você colocar. Cuidado, querido, as pessoas observam, as pessoas olham. Cuidado para não parar alguém do lado e falar: ô rapaz, você é crente, né? Eu sou, mas dirigindo do jeito que você está dirigindo, fazendo esse tanto de bobagem. Nossas ações, querido, nossos pensamentos sempre devem ser com o intuito de honrar e obedecer a Deus, amém? Outra coisa que Josué fez, querido: Josué conquistou muita coisa, muita terra.
Se você for parar para ler o livro de Josué, você vai ver que ele, conforme eu falei, conquistou mais de 40 reis, cidades, conquistou muita terra. Mas quando Josué parou para ver, foi fazer uma avaliação da vida, quando ele olhou para trás, ainda tinha muita terra para conquistar ainda. Vieram muitas, inúmeras batalhas depois. Ainda tinha muito povo para expulsar de lá, muita guerra para fazer. Então, querido, às vezes nem tudo aquilo que a gente sonha fazer, nós vamos conquistar. Então a gente precisa se concentrar, mesmo que a gente se disponha a fazer uma coisa, mesmo que seja pequena, mas vamos fazer com qualidade, principalmente se for para Deus, vamos fazer com carinho, vamos fazer com amor, para fazer para Deus com amor, ajudar na obra com responsabilidade, na nossa casa, isso também é ser fiel a Deus, na nossa família, fazer com respeito, de maneira certa. Tem erros, querido, que infelizmente pode destruir uma família, um futuro promissor. E quem é o errado? Somos nós, que estamos errando na nossa fidelidade, muitas vezes para com o nosso cônjuge, para com os nossos filhos, e principalmente errando para com Deus. Precisamos ter consciência dessa aliança, Quando o nosso coração honra a aliança que nós temos com Deus, toda a nossa casa é abençoada também. Os que estão à nossa volta, a nossa casa, eles são atingidos também por causa da nossa fidelidade. E se a gente fizer coisa errada também, vai ser atingido também do mesmo jeito. Então nós precisamos ter essa consciência. O Senhor tem prazer em nos abençoar, Nós precisamos ter coragem, andar com Deus, E seremos abençoados. Ser fiel a Deus sempre nos leva para um lugar seguro. Um lugar seguro. Não tem erro, ok? Josué, além de um excelente militar também, tinha uma forte influência espiritual sobre o povo. E conforme eu disse, a chave do sucesso foi a submissão a Deus. Quando Deus falava, ele ouvia e obedecia. A consequência disso foi que durante todo o período que Josué governou aquele povo, o povo foi bem sucedido. Porque o líder estava ali ensinando, puxando a orelha deles, mostrando a eles, lembrando eles da aliança. E muitas vezes Deus vai requerer de mim, de você, que nós sejamos líderes na nossa casa, no nosso trabalho, na nossa escola, na nossa igreja, na nossa vizinhança, É através da nossa fidelidade com o Senhor é que as pessoas vão de conhecer a Deus. Olha que exemplo, que Josué deu para nós. Por causa da sua obediência, sua fidelidade, todo Israel permaneceu fiel a Deus também durante toda a vida desse líder. Por aí você vê o que uma boa influência faz, Que nós possamos ser também, assim como Josué, esses bons influenciadores, ok? E o Josué também, para conseguir, manter essa fidelidade, Josué rejeitava qualquer coisa errada, para agradar a Deus e andar em fidelidade. Nós também temos que fazer o mesmo. Josué não concordava, alguém vinha falar com ele para fazer tal coisa, ele falou: opa, peraí, vamos consultar o Senhor, porque se não for de Deus isso para nossas vidas, nós não vamos fazer, Josué reagia rápido quando Deus falava, por isso ele se saiu tão bem. Nós precisamos querido, hoje nós temos o Espírito Santo de Deus morando em nós. Nós vamos doutrinar o nosso ouvido, a nossa mente, a ouvir Deus falar com a gente. Precisamos escutá-lo, ele falar com a gente. A missão de Josué aparentemente parecia impossível, levar todo aquele povo a conquistar a terra prometida. Parecia impossível, gente. 3 milhões de pessoas ali na beiradinha da terra. Vamos levar esse povo para lá, vamos conquistar tudo isso. Mas o segredo foi a fidelidade a Deus. Obedecer sempre, coragem. Ainda que Deus tenha que falar com ele. É aquilo que Deus fala conosco hoje. Coragem, tenha bom ânimo. Não desista, continua firme. Eu sou com você. Assim como eu fui com Moisés, assim como eu fui com Josué, eu continuo sendo com vocês hoje. Amém? Se você tem uma missão, um desejo, uma vontade que às vezes pode parecer impossível de alcançar, qual que é o segredo para você se dar bem? Fidelidade a Deus. Seja fiel, continue fiel ao Senhor. Não tente burlar os caminhos, não tente burlar, achar a maneira mais fácil, não. Continue acreditando que Deus, que Ele vai cumprir as promessas na sua vida. Continue sendo fiel e obediente a Ele. Faça a sua parte, confie no Senhor, e aquilo que parece impossível, querido, vai começar a se tornar uma realidade na sua vida, em nome de Jesus. Nós não podemos nunca esquecer que o nosso parceiro é o Deus do impossível. Não é assim que a gente canta? É o Deus do impossível. Lá em Lucas capítulo 1 diz assim: há coisas que ao homem parecem impossíveis, mas para Deus tudo é possível. Não tem impossível para Ele, Josué chegou no final da sua vida se mantendo fiel a Deus. Morreu com 110 anos de idade.
e foi sepultado lá na terra que ele conquistou, a terra que era da tribo dele por herança, a terra que ele recebeu por herança. Então o que fica para nós? Que exemplo de parceria e fidelidade para com Deus. Existe uma outra frase que diz assim: se você quiser ir rápido, vá sozinho, mas se você quiser ir longe, escolha uma boa companhia. O que isso significa? Querido, se escolhermos Deus como parceiro de nossa caminhada nessa vida, nós iremos longe. O céu é o limite, porque estaremos bem acompanhados, bem protegidos, bem guardados. Com Deus ao nosso lado, querido, nós nos tornamos invencíveis. O problema é quando a gente quer dar um jeitinho e fazer do nosso jeito, aí a gente quebra a cara. A gente não consulta antes o Senhor, como Josué fazia, né? Com Deus do nosso lado, nós não sofreremos derrota. A partida está ganha, querido, o final já foi decretado. Ainda que a gente sofra, né, alguma derrota parcial, né, a gente perca um set, mas a partida está ganha. Às vezes nós vamos sofrer algum reverter lá, mas Deus é fiel, a nossa vitória está garantida nele, em nome de Jesus. Amém? Então o Senhor te diz nessa noite: ser forte e corajoso, né? Tenha bom ânimo, anda comigo, me obedece e você será feliz e bem sucedido na sua vida. Essa é a mensagem que Deus tem para nós essa noite. Confiar na fidelidade de Deus e ser fiel com Ele em todas as horas da nossa vida. Amém? Glória a Deus. Você foi abençoado com essa palavra? Amém? Glória a Deus, aleluia. Então fica de pé, vamos orar, vamos agradecer ao Senhor, né, por mais essa palavra lida, né, por mais essas preciosidades que Ele falou conosco nessa noite. Pai, nós rendemos graças ao Teu nome, louvado e bendito seja o nome do Senhor, na nossa vida, na vida dessa igreja, Pai. Bendizemos ao Teu santo nome, ó Pai, toda honra e toda glória seja dada a Ti. Muito obrigado, ó Deus, porque assim como o Senhor foi fiel com Moisés, assim como o Senhor foi fiel com Josué, a Tua palavra nos garante que o Senhor continua sendo fiel conosco, ó Pai. O Senhor é um Deus misericordioso, amoroso, o Senhor é um Deus que não muda, Deus, a Tua fidelidade permanece para sempre, e nós Te louvamos e Te agradecemos, porque o Senhor é fiel conosco. O Senhor nunca nos desampara, o Senhor nunca nos deixa de lado, o Senhor nunca nos esquece, ó Pai. E nós agradecemos ao Senhor, Deus, por nos tornarmos Teus filhos. Louvado e bendito seja o Teu santo nome nas nossas vidas, ó Pai. Despede os nossos irmãos, ó Pai, em paz, leva-os tranquilidade, né, em sossego para suas casas, né? O Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Vá em paz. Deus te abençoe.